Muito bom dia, estamos aqui mais uma vez. Dessa vez para nós começarmos a leitura do livro de 1 Timóteo. Eu quero iniciar essa manhã orando com vocês, pedindo ao Espírito Santo que vá visitar cada uma de vocês que estão aqui, quem vai nos assistir depois. Que o Espírito Santo encontre nos nossos corações um terreno arado, um terreno preparado, um terreno pronto para receber as sementes que serão lançadas nessa manhã. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a autoridade nesta reunião. Essa reunião não é minha, não é do Paulo, não é da Bárbara, não é de ninguém, Senhor. Essa reunião é sua. O Senhor tem toda a autoridade para usar as nossas falas, as nossas bocas, para expressar aquilo que agrada o coração de Deus. E que todos possam reconhecer, Senhor, que foi o Senhor que fez. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que cuide do coração de cada uma das pessoas que estão aqui conosco, Senhor. Que cuide de tudo que leva o seu nome. E que nós possamos, Senhor, ter a certeza, na próxima segunda-feira, de termos consagrado essa semana a Ti, de estarmos mais presentes e focadas na Tua presença, Senhor, de fazermos coisas que agradam o Teu coração. Pai, nos corrige em amor, nos exorta da maneira que só o Senhor sabe fazer, do seu jeito gentil, daquele que ama seus filhos amados, daquele que ama e cuida das suas ovelhas, daquele que ama e zela por seus filhos. Pai, nós te pedimos no poder do nome do Senhor Jesus, que nesta manhã, sobre a minha vida e sobre a vida do Paulo, recaiam, Pai, as suas bênçãos, Senhor, e que nós possamos transbordar por meio da nossa boca aquilo que agrada o teu coração, Espírito Santo de Deus, como uma margem segura, nos permita fluir na tua presença. Que da nossa boca não saia nada, absolutamente nada, que possa desagradar o coração de Deus, Senhor. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe o que vai acontecer daqui para frente, Senhor. Pai, nos derruba a internet, faz tudo, Senhor, que precisar, mas não nos permita, Senhor, ser pedra de tropeço na vida dos nossos irmãos. Nós entregamos esta reunião a Ti, nós entregamos esse encontro a Ti, nós entregamos esse grupo a Ti, Espírito Santo de Deus, confiando no Teu agir, Senhor. Nós Te honramos, Te louvamos, Te agradecemos, no poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E antes de começar a leitura de 1 Timóteo, eu quero dar um pequeno testemunho. Alguns de vocês estão caminhando comigo há bastante tempo, sabem da reviravolta na minha vida quando aconteceu com a minha mãe. E eu estou aqui no hospital com a Mana. E eu vejo o cuidado de Deus em tudo, inclusive em eu poder estar aqui com a Mana. Agradeço meu marido querido, amado, que sempre tem cuidado da gente. Bom dia! Bem-vindo. Tá, aham. Não tem problema. Não tem horário? A hora que ela acorda? Até as 7? Tá, pode deixar. Tá, obrigada. E Deus, que é um Deus de detalhes, ele fez o técnico de enfermagem entrar aqui, não é mesmo? Ah, ó, eu tô aqui com ela. Não vou mostrá-la, obviamente, por respeito, mas só pra vocês verem aqui, a gente tá aqui juntas. E eu quero agradecer a vida do meu marido, que além de ser usado por Deus para me trazer sabedoria e discernimento, além de me chacoalhar para eu pensar no que é importante agora, o Paulo me ensinou a valorizar o tempo presente. Então, assim, eu não tenho data para voltar para casa, nós não temos data para voltar para casa, porque nós estamos aqui para servir a nossa família. Meu pai, minha madrasta e a Fernanda estiveram hospitalizadas nesse mesmo hospital semana passada. A Mana segue aqui internada. E eu quero dizer para vocês, e meu testemunho é esse, diante de tudo que está acontecendo, eu estou numa paz que excede todo entendimento. Nós estamos todos numa paz que excede todo entendimento. E nós reconhecemos a presença do Senhor conosco. Nada disso estaria acontecendo nos nossos corações.
essa calma não estaria acontecendo sem Jesus estar conosco no barco. E para vocês entenderem, a Elaine, que é minha ajudante em casa, tá de atestado, saiu. O marido da empregada da Tata, que é o braço direito deles, de quarta para quinta, baixou no hospital, como eles falam. A Mana sentindo dores, não falando nada, achando que era só uma infecção intestinal de novo, que era algo, né, tratável. Nós estávamos comentando ontem, ela veio tão inocente pra cá que ela achou que ia ser igual a cirurgia do pai. Ela trouxe roupa para 2 dias, certeza que ela ia passar uma noite, porque a cirurgia era à noite, no outro dia ela ia embora. Pelos médicos, e pelos enfermeiros, ela poderia ficar aqui uma semana ou mais, tem gente que chega a ficar 15 dias. Existe uma grande expectativa do céu para nós irmos embora assim em tempo recorde. Então eu declaro no poder do nome do Senhor Jesus e eu quero profetizar na vida de vocês. Eu quero profetizar na vida de vocês que vocês busquem pela presença, que vocês clamem pela presença, que vocês parem de achar que vocês sabem o que é melhor, que vocês reconheçam que é o Senhor que sabe. Eu imaginei talvez que o Senhor faria a restauração do meu relacionamento com a minha irmã numa viagem, como de fato fizemos ano passado, mas nada se compara a poder servir a família dela, a poder retribuir tudo que ela fez pela minha mãe, pelo meu pai, a poder cuidar deles, entende? Então eu quero que vocês confiem no Senhor, eu quero declarar, profetizar na vida de vocês uma confiança sobrenatural no Senhor. E que quando as tribulações vierem, porque as atribulações virão, amadas, que vocês convidem Jesus para estar com vocês no barco, que vocês convidem Jesus para enfrentar com vocês a tempestade, que vocês convidem Jesus para estar com vocês nesse tempo. Mas não adianta convidar Ele só no tempo da tribulação. Convide Ele todos os dias. Tenha intimidade com Ele todos os dias. Eu confesso a vocês que eu não abro a Bíblia todos os dias, mas eu oro todos os dias. E eu sei que Ele está aqui com a gente, tá? E aí, entrando no livro, vai lá, abre tua Bíblia em 1 Timóteo. Eu vou ler, o Paulo vai trazer as suas percepções. Para mim, foi ontem, quando eu li 1 Timóteo, eu quero confessar para vocês que estava no meu coração, se fosse racional, nós faríamos a leitura dos evangelhos primeiro. Eu amo o evangelho de Mateus, nós leríamos talvez o evangelho de João primeiro. E ontem, quando eu li e me preparava para esse encontro, lendo 1 Timóteo, eu entendi tanta coisa. É o Senhor que está nos direcionando. E ele começa, o apóstolo Paulo, escrevendo então para Timóteo, seu filho amado, seu verdadeiro filho na fé. Ele escreve para Timóteo dizendo: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. E ele nos traz de início uma advertência contra falsos ensinos, dizendo: Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Escuta isso aqui, meninas. Nem desperdiçassem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentidos, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Eu cheguei a escrever aqui quantos cursos de treinamento eu fiz sobre isso. Quantas coisas eu fui atrás sobre isso. Quando eu fiz o anúncio de que eu não trabalharia mais com constelação familiar, eu recebi áudios de pessoas de casamentos que foram destruídos porque numa constelação apareceu que um problema de um filho era do tio avô, do tio bisavô, do tio sei lá das quantas, do pai. E por conta disso, de o filho ter uma condição especial. A mãe pediu divórcio, a mulher pediu divórcio. Nós temos esses relatos. Eu não tenho mais porque eu troquei de telefone, né?
Mas nós tínhamos esses relatos, eu e o Michael ouvíamos aquilo assim, dizendo, meu Deus, o que que foi que a gente fez, né? E eu sei que o Senhor nos perdoou, que o Senhor tem sua misericórdia, porque nós éramos ignorantes, tá? No 1 Timóteo 1,5 diz assim, o alvo de minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe, ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem de boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Meu amor é contigo. Tem que abrir teu microfone, tá? Amor, amor, tem que abrir teu microfone. Clica na tela e abre o teu microfoninho ali. Isso, Oi, deu. Deu, aham. tá me ouvindo? Tá. Estamos. Puxa. Ops. Bom, esse texto, essa carta de Paulo para Timóteo, ela é muito interessante porque ela traz uma série de advertências e ela é muito prática, né? Como eram essas cartas, né? E a primeira coisa que Paulo chama a atenção é com relação à esperança. E ele fala que a esperança daquilo que a gente gostaria, ela não nasce nas circunstâncias, ela nasce em Cristo. Então, ainda que as circunstâncias que a gente vive sejam favoráveis ou desfavoráveis, isso não tem uma relação direta com aquilo que é a vontade de Cristo, né? A vontade de Deus. E esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa entender dessa carta, né? Porque quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele escreveu quando ele ainda estava em liberdade, né? A segunda carta de Timóteo, depois a gente vai perceber, ele escreveu já quando ele estava preso. E ela tem um outro contexto. E esse contexto que Timóteo está falando, que Paulo está falando para Timóteo agora nessa primeira carta, né? Ela traz uma lição que me chamou a atenção quando eu estava lendo isso, porque de alguma forma, né, nós estamos fazendo aqui alguns estudos, tentando entender, tentando compreender a mensagem que foi escrita e inspirada por Deus. E essa segunda advertência que Paulo faz para Timóteo é que as pessoas tendem, de uma certa forma, quanto mais elas se aprofundam nas questões, quanto mais elas buscam entender, mais elas se tornam autossuficientes, pensam ser autossuficientes, pensam ser capazes de dar respostas para as coisas de Deus quando a resposta ela vem diretamente de Deus. Deus não precisa de intermediários. O único intermediário que Deus teve entre nós, entre os homens, foi Jesus Cristo. Então, na época, o que se percebia era que quanto mais as pessoas tomavam conhecimento, quanto mais as pessoas elas
obtinham informações, mais elas se tornavam arrogantes e começavam a discutir as questões, buscando um destaque, buscando uma posição de referência em relação aos ensinos. E Paulo, ele mostra de uma forma muito clara que as discussões, elas não fazem sentido se não forem pelo amor. A única coisa que importa, a única coisa que verdadeiramente importa de tudo que, inclusive disso que nós estamos fazendo aqui hoje, se reunindo de manhã para entender a palavra, ler a palavra e buscar essa compreensão, ela só tem sentido, só faz sentido se for por amor. Porque se não for por amor, nós estamos repetindo o mesmo erro que as pessoas de Efésio estavam cometendo na igreja primitiva, que é discutir, às vezes, questões que não têm relevância ou que não importa no sentido de que Jesus, quando ele trouxe para nós a vontade de Deus, ele nos trouxe para duas coisas, né? Primeiramente, para perdoar os nossos pecados, nos redimir de todos os nossos erros e pregar o amor. Então, essa questão, ela é muito importante. Hoje, agora, recentemente, alguns sabem que eu participo do movimento dos legendários, né? E, e a igreja, uma igreja de Minas Gerais, estava, era agora essa semana, nesse final de mês, eles vão estar discutindo se o movimento legendário é um movimento cristão ou não é um movimento cristão, né? E há uma defesa, é, principalmente pela notícia, de que esse movimento para essa igreja, né, uma igreja de referência, ela não seria um movimento cristão. E começam a discutir questões. Não, mas Jesus não é o número um, Jesus não é o legendário número um, Jesus não é legendário, que são questões absolutamente irrelevantes dentro daquilo que verdadeiramente se espera de um cristão, que é o amor. E essa discussão, se é ou não é absolutamente irrelevante quando se observa por quem conhece, por quem pratica isso com o amor. E é isso que Paulo fala para Timóteo, né? E ele diz, né? Como é que você sabe se isso é uma prática verdadeira do amor e não uma discussão estéril sobre a roupa, sobre o cabelo, sobre o vários pontos que as igrejas hoje, e já na época, porque nós somos representações daquilo das vertentes que vinham dessa época, elas discutiam. E Paulo chamava a atenção, dizia assim, ó, e tudo isso não tem uma relevância se não tiver como pressuposto a vontade de Deus e o amor, né? E aí Paulo, ele resume essa questão dizendo o seguinte: o objetivo dessa instrução para Timóteo é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sincera. Então, essa é a essência da instrução que Paulo traz para nós nessa carta de Timóteo. E o que é esse amor? Como é que ele define isso? Coração puro. O que é um coração puro? E Paulo diz que coração puro é um coração transformado por Deus, livre de duplicidade e hipocrisia. Então, esse coração transformado por Deus é aquele coração que olha sempre na vertical, sempre olha para Deus, não olha para o homem. Porque nós, homens, e quando eu falo homens, é no sentido de pessoas humanas, nós estamos sempre
expostos a os vícios do mundo, as virtudes do mundo, o sistema do mundo. E quando a gente tem um coração transformado e voltado apenas para Deus, isso nos livra desses conflitos que nós temos com o mundo e hipocrisia de tentar parecer aquilo que a gente não é. E o segundo ponto de onde nasce o amor nessa lista de Paulo, ele está na boa consciência. O que é boa consciência? É uma vida coerente com aquilo que você crê e aquilo que você pratica. De nada adianta você declarar, fazer ofertas, fazer jejum, fazer orações, se você não crê naquilo. Se você não pratica efetivamente aquilo que é, você prega. E esse talvez seja dos grandes desafios de toda pessoa, é ser coerente com aquilo que crê e aquilo que pratica. Porque muitas vezes a gente se depara com situações e circunstâncias que nos colocam, e as nossas ações, às vezes até instintivas, elas são contrárias àquilo que a gente fala, né? Quando a gente fala que sim, nós vimos na carta de Tiago falando sobre falar a verdade, falar o que é necessário, principalmente falar com amor, né? Quantas vezes a gente perde o controle e deixa de falar com amor? Alguns até dizem, não, mas esse é o meu jeito, esse é minha forma de ser, esse é é como eu sempre faço, é como eu vivo, né? Só que, na verdade, essas circunstâncias são justificativas para o mundo, não são justificativas para Deus. Porque para Deus, o que importa é a prática do amor, da misericórdia, da compaixão. E o terceiro ponto que Paulo fala é sobre a fé sincera, que é uma confiança em Cristo sem fingimento, sem aparência, sem circunstâncias. E esse é outro aspecto que também chama muito atenção em todas as leituras que a gente faz, porque é sempre contraditório, né? Quando você está na dificuldade, a tua confiança em Deus, a tua fé, ela se manifesta de uma forma muito mais intensa. Quando você está na calmaria, ou você está na bonança, essa confiança, essas circunstâncias, elas acabam desaparecendo. E as circunstâncias, as nossas ações, elas passam a ser mais importantes do que aquilo que verdadeiramente que é a presença de Deus, as ações de Deus nas nossas vidas, né? E, e assim, para a gente fechar esse primeiro tópico aqui, uma questão também muito interessante, que é a, a questão deixa eu ver, da transformação, né? Tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente faz pensando, estudando, ele tem que gerar uma transformação. Então, esses estudos que nós estamos fazendo aqui, eles têm que ter um sentido de transformação. O que a gente transforma na nossa vida a partir disso? O que a gente melhora? Porque se isso que a gente está fazendo, esses estudos, essas leituras, essas nossas manhãs, não produz transformação, ele perde o seu propósito, né? E isso são coisas fundamental. Quando eu leio esses textos, eu sempre fico buscando essas respostas de uma forma extremamente prática, né? Então, nesse primeiro tópico, né, a gente viu, né, a esperança. Primeiro, ter esperança. A segunda é ter amor naquilo ter o amor como o elemento mais importante. E é uma que sempre quando de amor, eu falo assim, amor não é sentimento, amor é a ação, né? Então, se você tem esperança, se você tem amor e aquilo que você faz,
gera uma transformação, né, um alinhamento com Deus, isso tudo começa a fazer sentido, né? Vocês querem falar alguma coisa, amor? Quero, amor. Ah, na versão a mensagem, eu tô com as duas versões e o Senhor me deu a direção de trazer de novo a Bíblia a mensagem. Ontem ele me lembrou de pegar lá para eu trazer para cá. Ah, ele traz para nós aqui na versão mensagem, olha algo importante aqui, ó. Eu tenho amigas aqui que estão aqui agora, que são muito parecidas comigo, que são metidas, que querem se intrometer na vida alheia, que querem. Você tá olhando para a vida de alguém, você tá vendo que aquilo vai dar errado, e a gente quer falar sobre aquilo. E lá em 1 Timóteo 1:8, ele diz assim: é verdade que a orientação moral e o conselho são necessários, mas vale lembrar, como dizer e a quem dizer são tão importantes quanto o que dizer. Na versão NVT, o mesmo versículo diz: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Muitas vezes eu e você queremos dar pérolas aos porcos, que é uma outra passagem da Bíblia, essa passagem, né, é bíblica. E a gente acaba se perdendo. E aí eu volto para exatamente o que o Paulo estava falando, o que está antes do que ele diz que é. Nós temos que focar as nossas falas, a nossa vida, a nossa prática em promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. Se eu e você nos distrairmos, se formos para qualquer outro lugar, a gente está se perdendo. Suzana, eu pensei muito em ti nos últimos dias sobre o teu pedido de oração, né? De nós declararmos, eu quero orar sobre isso hoje, quero declarar sobre a tua vida hoje, que proteja tudo que leva o nosso nome, já que o El Ninho tá aí, né? Eu estou pensando em você. Mas de nada adianta eu entrar em discussões, porque daí, sabe, olha onde é que eu fui. Tá, mas será que eu tenho autoridade para orar sobre a vida dela? Será que eu tenho autoridade para ensiná-la a orar como eu oro? Será que eu tenho autoridade? Será que eu tenho e autoridade não estou falando de mundo espiritual, mas será que eu sei ensiná-la? Será que o que eu vou fazer vai ajudá-la? E o Senhor fez, meninas, essa semana eu viver coisas, nós vivemos coisas sobrenaturais. Mas o Senhor tá a semana inteira respondendo as minhas orações. Com coisas bem pontuais, com coisas bem específicas. Na hora eu não entendo. Por exemplo, eu orei com meu pai pela cirurgia dele. A gente teve um momento lindo orando pela cirurgia dele. Mas eu demorei mais 3 horas para ter notícias do meu pai depois. Quem me conhece sabe que eu ultrapassei um cadinho do nível de apenas ansiedade. Glória a Deus, meu irmão é estudante de medicina. Eu falei, mano, eu preciso que tu venha pra cá, pra eu poder sair pra almoçar, pra que se quando os médicos saírem pra conversar conosco, esteja alguém da família aqui. Senão o pai vai ficar sozinho, né? Gente, aconteceu algo inexplicável. O médico esqueceu do meu pai. Era 3 da tarde, a gente ainda não tinha notícias. O médico ainda não tinha vindo falar conosco. Daí o Ivo, por ser estudante de medicina, foi conversar com a enfermagem. Gente, tá tudo bem com meu pai é cardíaco, né? A gente precisa saber o que tá acontecendo. E aí a moça e a enfermeira assim, olha, eu vou te falar a verdade, o médico não passou o pós-operatório e ele aconteceu alguma coisa, ele saiu. Se eu olho com os olhos humanos, meu Deus, que absurdo, que tipo de médico faz isso? Não sei o que, a Juliana Fogaça, né? Mas sabe o que aconteceu, meninas? Por causa disso, atrasou a alta do meu pai. E por causa disso, nós estávamos todos no nono andar, que é a sala de recepção do centro cirúrgico. E por causa disso, eu tenho uma foto, nós quatro, meu pai e os 3 filhos da minha mãe. Meu pai tem mais uma filha, juntos, um saindo e outro entrando para a cirurgia, e nós quatro, mesmo meu irmão, ainda se considerando ateu, ele nem sabe que ele está virando bem cristão. Nós quatro tivemos um momento de oração e o Ivo disse: Amém.
O Senhor tem planos que saem de tudo que a gente pensa. E você e eu precisamos decorar esse versículo que diz: parem com especulações e coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Mas olha só o que está escrito na Bíblia: promover o propósito de Deus que é realizado pela fé. Aqui na versão mensagem ele fala: ao que parece, alguns que ensinam aí que estão introduzindo lendas e relatos genealógicos fantasiosos, inúteis, em vez de conduzir o povo ao equilíbrio e aprofundá-los na fé e na obediência. Então, de tudo que a gente está falando, e o Paulo trouxe lindamente os 3 pontos do coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera, que o nosso propósito, e propósito é aquilo que nos direciona para uma ação. Propósito é aquilo que faz a gente se mover. Propósito é aquilo que nos mantém dentro daquilo que nós temos orado durante todo esse tempo, para que o Espírito Santo de Deus seja uma margem segura para que a gente possa fluir no propósito de Deus para as nossas vidas. Ele é o quê? Ele é realizado pela fé. Não pelos nossos pensamentos, não pelo que a gente acha, não pelo que a gente considera importante, não por ferramentas, não por negócio de alto impacto emocional. Uau! Foi importante naquele tempo? Claro que foi. Agora eu tenho vivido um alto impacto emocional com a presença de Deus nos acalmando. A gente tá com uma galera, o povo manda mensagem para Fernanda para vir para cá, manda mensagem para mim para vir para cá. E Deus me deu uma visão do dia que a Fernanda ganhou a Valen, 13 anos atrás, que tudo que ela queria era que ficasse só os mais íntimos perto dela. E aí eu cheguei e falei, mano, eu não sei o teu nível de amizade com a fulana, com a ciclana e com a beltrana. E eu não sei de verdade. Mas hoje, eu orando sobre isso, Deus me trouxe a lembrança do dia que você estava no pós-parto ali, né? E que o que você queria era o teu marido, eu e a mãe com você. Então eu tô aqui para te dizer, com as bênçãos do meu marido, e agradeço publicamente ao meu marido, que me permite estar aqui. Eu disse, eu estou à disposição. E aí eu falo para as pessoas, se precisar eu fico aqui direto. Eu não tenho necessidade nenhuma de ir para casa. Ainda mais agora durante a semana que o Paulo precisa trabalhar um monte. Tá tudo bem. E a gente sabe que é como se eu estivesse numa viagem. A gente tá se falando, a gente tá juntos. E a gente tá aqui honrando a Deus. Mas tudo porque o meu propósito é obedecer a Deus e o que é realizado pela fé. E eu falei ontem para uma pessoa, eu disse, a minha irmã está colhendo os frutos do que ela plantou. Minha irmã semeia Jesus. Minha irmã planta Jesus. Minha irmã coloca Jesus no coração das pessoas. Eu fui alcançada por Jesus através da vida dela. Meu casamento alcançou a Gabi. E para mim foi meu grande momento de conversão ao Senhor Jesus. Eu sei a paz que eu vivo com o Paulo. Aconselho todas as pessoas que não são casadas no civil e religioso que façam. Eu durmo como, tô dormindo 10 horas, 12 horas sem tomar remédio, descansada. A noite passada dormimos 10 horas, eu e o Paulo no apartamento com as crianças dormindo, descansando, o Senhor nos guardando, guardando o nosso sono. Por quê? Porque estamos ali focadas em manter um coração puro. Estamos ali focados numa consciência limpa. Eu nunca tive minha consciência tão limpa sobre eu estou fazendo o que é certo, eu estou fazendo o que minha família precisa. E de uma fé sincera, que já deu tudo certo. O pós-operatório da Fernanda tá assim, inexplicável. A Mana tá há meses desinflamada, sem glúten, sem leite, sem açúcar, porque ela tava com uma. É SIBO, eu acho o nome, alguma coisa do intestino irritável. E ela sentia muita dor. Só que tudo aquilo preparou ela para ter um pós-operatório inexplicável. Me, pela medicina inexplicável.
A evolução dela alimentar, o que ela comeria na terça ou na quarta, ela já comeu ontem. Tudo porque Deus sabia o que já tinha dentro dela. Foi retirado, só para vocês entenderem, houve uma invaginação do intestino delgado com o intestino grosso. Em vez de ficar assim, fez assim, ó. Só que aqui dentro tinha um que, amor? Um pólipo? Pólipo, Um pólipo de pólipo. 7 a 8, um pólipo de 7 a 8 centímetros que foi retirado e que foi o que causou o câncer da nossa mãe. O Senhor já sabia o que estava acontecendo ali dentro. O Senhor já estava aguardando, já está aguardando a vida da mana. E desse mal ela não padecerá. E olha a loucura que eu descobri. A endoscopia vai até um ponto e a colonoscopia vai até um ponto. Esse negócio estava num vácuo onde nenhum dos exames pega. Igual aconteceu com a minha mãe. Quando foram ver, já tinha sido tudo tomado. Então, assim, meninas, quero dizer para vocês, homens e mulheres que estão aqui conosco, né? Com muito amor, assim, a gente precisa ter na nossa cabeça que o propósito de Deus, ele é realizado pela fé. Não é pelo que aconteceu aos meus antepassados. Não é, e ele fala sobre a repetição de padrões, né? Pra gente estar atento. Mas a fé, é a fé que nos cura. É a fé que nos dá um outro destino. É a fé que nos permite viver uma vida nova. É perdoar os nossos pecados e daqueles que nos machucaram e jogar no mar do esquecimento, a ponto de acontecer de alguém dizer: Fulano te traiu. E você, quê? Nunca. Porque você já esqueceu. Caiu no mar do esquecimento. Fulano fez tal coisa. E você dizer: O quê? Nem lembro. Porque caiu no mar do esquecimento. Porque assim como Deus esqueceu, Jesus promoveu em mim e ti a boa obra de nos permitir esquecer que ele nos machucou. Só quem tem problema com pai e mãe tá entendendo o que eu tô falando. Tá fazendo sentido, povo? Só faz assim se estiver fazendo sentido. Tá? Tá. Amor, tem mais alguma coisa que tu queira falar desse ponto ou posso passar pra leitura do 12? Só com relação ali à lei, né, antes de nós ir para o 12, é, é uma coisa muito interessante, né, que Paulo diz assim: sabemos que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Isso é uma advertência extremamente relevante, porque às vezes a gente critica a lei, mas o problema não está na lei. O problema sempre está na forma com que você usa a lei, né? A lei, ela nunca foi dada para os justos. A lei, Paulo demonstra, ela sempre foi dada para quem vive na rebeldia, para quem comete o erro, né? Porque a lei, ela vai revelar os erros, né? Mas a grande lição disso não é você conhecer a lei e saber aplicar a lei. Então, isso era uma coisa, pela minha experiência profissional, que agora lendo, eu consigo compreender que ainda que intuitivamente, né, sem saber, eu acabava fazendo, seguindo esse ensinamento de Paulo, né, que Paulo, ele fala assim, que a palavra de Deus, a lei, né, que a gente deve ter como referência, ela deve ser usada para atrair as pessoas para o bem, atrair as pessoas para Cristo. E nunca deve ser como um instrumento de condenação, de você condenar e você estigmatizar as pessoas, e muito menos para você se colocar numa posição de superioridade. Assim, ah, não, eu sigo a Cristo, eu sou cristão, eu sou, e aquele lá é ateu, esse lá segue outra coisa. Porque o grande, a grande resposta, ela está no próprio testemunho de Paulo, né? Que é entrando na parte do testemunho de Paulo, que ele diz, né? Dou graças a Cristo Jesus porque me considerou fiel, designando-me para o ministério, mesmo eu sendo blasfemo, perseguidor e violento, né? Então, Paulo reconhece que, apesar de todos os erros que ele cometeu, né, Cristo o perdoou e principalmente concedeu a misericórdia, né? Porque ele sabe que ele não chegou para esse ministério por um mérito, porque se fosse por mérito, ele jamais seria Paulo o apóstolo, aquele que
conseguiu levar a mensagem de Cristo para o mundo, né? Muito além dos judeus, muito além dos limites que se encontravam, né? Então, ele diz, olha, eu não recebi isso por pelos meus méritos. Se fosse pelos meus méritos, eu não estaria aqui. Mas sim, eu recebi isso pela graça, porque a misericórdia de Jesus é que me levou para o mundo para salvar os pecadores. Tá? E aí a gente tem uma coisa que é muito importante a gente ter consciência, né? Que Cristo ele não veio ao mundo para salvar as pessoas que estavam na fé, que estavam praticavam amor, que tinham misericórdia, que tinham, de alguma forma, ainda sem, mesmo que não intencional, é, não direcionada, praticavam o bem. E Jesus veio justamente para converter as pessoas que estavam perdidas. E uma delas foi Paulo. E essa compreensão de Paulo, ela mostra uma coisa que é extremamente importante para todos nós, né? Que quem compreende a graça de Deus se torna uma pessoa humilde. Paulo poderia se considerar assim, o cara mais abençoado, porque mesmo ele não sendo discípulo e ter convivido com Deus, com Jesus, ele teria todas a, teve toda a graça de receber uma missão diretamente de Jesus, uma confiança de Jesus, e ele se tornar tão soberbo quanto ele era antes disso, né? E Paulo mostra, né, tanto na leitura dessa carta, quanto na sua vida, né, que a graça é que o tornou mais humilde. Então, quanto maior a consciência que a gente tem do perdão de Deus sobre aquilo que a gente fez e daquilo que a gente errou e que a gente busca a correção, busca o arrependimento, quanto mais consciência nós tivermos do perdão de Deus sobre esses nossos pecados, menor é a nossa tendência de julgar os outros. E é isso que Paulo mostra. Olha, mesmo eu sendo perseguidor, blasfêmio, é, violento, Deus me perdoou. E isso fez com que ele começasse também a perdoar e entender os outros. Esse terceiro, esse quarto elemento daquilo que a gente já viu, né? Esperança, amor, transformação. Esse quarto elemento, e vocês vejam que eles vão se repetindo, né? Que é a humildade. E essa carta de Tiago para Tiago, ela repete de novo a mesma coisa que Tiago fez antes, né? Sejam humildes, né? Não sejam soberbos. Quanto mais você tiver a graça de Deus, quanto mais tiver conhecimento, mais se torne humilde, mais se torne servo. Porque aquele que serve, né? Servir é muito melhor do que ser servido. Essa consciência que a gente precisa tirar dessa leitura, né? De que nós devemos usar a lei, devemos usar os ensinamentos de Deus, não para condenar os outros, mas para trazê-los para a presença de Deus. E para fazer isso, precisa ter amor, precisa ter misericórdia e precisa ter humildade. Acho que esse o sentido principal dessa mensagem que Paulo faz a Timóteo. Eu vou ler só para ficar bem registrado, tá, amor? O que tu acabou de falar, tá lá em 1 Timóteo 1:12. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Ouça com o teu coração que eu vou ler agora. Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores. E ele afirma: eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. E aí ele transfere agora, o apóstolo Paulo transfere para Timóteo uma responsabilidade. Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas os ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência, e como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E quando a gente começa a estudar o que é blasfêmia, a gente sabe que blasfêmia é sobre você falar mal do Espírito de Deus, né? Então, insultar a Deus, difamar ou caluniar a Deus, atribuir a Deus algo mal, tratar o que é santo como um desprezo. Mas eu estava estudando sobre isso e veio uma revelação que é muito louco, porque ontem à noite, lendo esse texto, eu não enxerguei o que eu enxerguei agora. E a gente precisa tá consciente mesmo. Ó, por exemplo, em Tito 3:2, Paulo orienta os cristãos a não difamarem ninguém. A palavra grega usada ali é da mesma família de blasfêmia. Ou seja, a ideia central é falar de forma injuriosa e destrutiva. Resumindo, blasfemar é falar contra Deus, desonrar seu nome, insultar seu caráter, atribuir ao mal aquilo que Deus fez, tratar o que é santo com desprezo. E ele traz pra gente algo importante. Quando eu e você falamos de outras pessoas, que são a imagem e semelhança de Deus, isso agrada o coração de Deus? E eu não tô aqui, eu quero que vocês tenham muita clareza que eu não tô aqui mandando indireta pra ninguém, eu tô falando pra mim mesmo, tá bom? Porque às vezes eu julgo as pessoas, às vezes eu julgo como fazem as coisas, às vezes eu julgo, às vezes, bastante vezes, por que que não faz de tal jeito? Por que que não faz de tal jeito? Por que que não faz de tal jeito? Principalmente nas coisas que eu sou boa. Uma coisa besta, assistir um culto, olhar a transição de câmeras, perceber que quem estava fazendo a transição de câmeras não prestou atenção e passou a câmera que estava tipo solta assim, sabe? Cara, como que isso acontece? Eu fico indignada. Nesse momento eu me perco, eu já não sei mais nem o que o pastor está falando, porque eu começo a reparar o que a pessoa está fazendo no seu serviço. E lá, vocês sabem que Colossenses é o meu livro preferido da vida, né? Foi o livro que me resgatou. Então, lá em Colossenses 3,17 diz, né? Tudo que fizerem, sejam em palavras e em ações, façam em nome de Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Quando eu estou assistindo o culto e eu faço essa crítica, eu estou fazendo em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus seria tão crítico contra aquela pessoa que, sei lá, piscou e perdeu o time dos botões? Será que eu, no lugar dele, eu seria tão perfeita? Eu creio que não. Com muita certeza. Eu sei que eu creio que eu e você não fomos perseguidoras e violentas no sentido que Paulo foi. Mas existem perseguições, amados, que faz tão mal quanto, que dilaceram a alma, que destroem a autoestima. Ontem eu enlouqueci no almoço. Nós estávamos almoçando, eu, Paulo e a Valen. Até gravei um story sobre isso. Um pai puxando a orelha do menino de, sei lá, 3, 4 anos. O guri não estava fazendo nada. Ele fez uma pergunta pro pai, perguntando o que que era que tinha no prato. E isso foi, e o pai puxou a orelha do guri, e o guri só fez assim, ó. Olha o que esse pai tá ensinando. Tá fazendo essa criança ficar com medo. Pra quê?
que será que não tá faltando um pouquinho de Jesus naquela família? E aí eu volto porque eu li agora há pouco. Vale lembrar como dizer e a quem dizer são tão importantes quanto o que dizer. Isso aqui tá na Bíblia, gente. Não é nem um livro de autoajuda. Isso está na Bíblia. Amor, tem mais algo que tu queira ponderar? Eu acho que só para a gente fazer um resumo disso tudo aqui que a gente falou, né? São algumas questões que a gente precisa refletir, tá? A primeira reflexão que a gente tem que fazer desse texto é: eu tenho buscado conhecer mais a Deus ou apenas acumular informações religiosas? Porque fazer leituras e fazer estudos, né, pode ser uma forma de acumulação de informações, mas a essência daquilo que a gente busca é conhecer mais a Deus, é saber mais sobre Deus e não se preocupar com o volume de informações que você tem. Tem uma coisa que sempre eu me questiono será que é importante eu saber dizer que está lá em Colossenses, em Mateus, em Timóteo, em Tiago, versículo 2, 3? Será que isso é uma informação religiosa ou é um conhecimento de Deus? Eu confesso que eu tenho algumas dificuldades de reconhecer essa deficiência ou essa ignorância que eu tenho com relação a isso, né? Um outro ponto que é importante a gente refletir é sobre o conhecimento bíblico que eu tenho buscado, que eu tenho obtido, tem me tornado mais humilde, paciente e misericordioso? Ou esse conhecimento bíblico tem me tornado mais autoridade, mais uma pessoa mais destacada, uma pessoa mais arrogante, porque eu sei, eu li, eu entendi, eu estou declarando, né? Porque se esse conhecimento não nos torna mais humilde, não nos torna mais paciente, não nos torna mais misericordioso com os erros dos irmãos, me parece que não faz muito sentido esse conhecimento, porque ele não está me gerando nenhum tipo de transformação. Que a transformação é justamente essa. Quanto mais eu conhecer a Deus, mais humilde, mais paciente e mais misericordioso eu preciso ser. E isso Paulo demonstra de uma forma muito precisa e de um exemplo pessoal que todo mundo conhece, né? Um outro ponto que é importante a gente também refletir é se a gente reconhece a graça de Deus como Paulo fez, né? De se transformar de uma pessoa violenta, de uma pessoa perseguidora, em um profeta, ou se eu ainda vivo preso nessas culpas ou no orgulho do meu passado. A Ju já falou sobre isso, então eu não vou nem repetir essa reflexão, né? E o outro ponto que esse texto nos remete a pensar é a coerência entre aquilo que professo e a maneira como eu vivo. Aquilo que eu digo que estou me tornando mais amoroso, mais humilde, mais paciente, mais misericordioso, mais humilde, mais servidor, né? É isso que eu estou vivendo? Ou eu continuo fazendo as mesmas práticas que eu sempre fiz? Ou, mais grave ainda, isso está me tornando mais arrogante, menos paciente com os erros dos outros, menos misericordioso com as questões que estão relacionadas aos nossos
irmãos, aquilo que nos atinge, né? E a outra reflexão também que é importante, e até que a gente não comentou, sobre o que é o bom combate, né? Era uma coisa que eu sempre vi, tipo, o que é um bom combate? Um combate é com relação as pessoas que não professam a fé, as pessoas que se declaram ateus, as pessoas que praticam o pecado, né? E, na verdade, não é exatamente isso, né? O bom combate é aquilo que você combate ao erro, o desamor, né? A impiedade, a violência, a imoralidade, a mentira, falso testemunho. É isso que é o bom combate. É combater a essas questões, né? Mesmo quando elas contrariem as nossas próprias crenças, né? Então, é, eu acho que esse texto de Tiago, como de Paulo para Timóteo, assim como o texto de Tiago, eles são textos extremamente práticos e que a gente precisa entender e se transformar. Porque se não houver transformação, não faz sentido. A gente volta no ponto, né? É a acumulação de informações religiosas, é informação que gera conhecimento, mas não gera nenhum tipo de sabedoria, né? E o ponto que eu sempre me toca muito, né, como pessoa, é essa questão do amor, né? Acho que essa assim como a fé, assim como o perdão são importantes, mas como meio de vida, como forma de vida, é você produzir amor, você fazer das tuas ações aquilo que represente o sentido que Deus, o sentido que Jesus nos deu para amor. Então, se a gente conseguir entender isso e praticar o amor, não tenho dúvidas que a transformação da nossa vida será muito grande. Isso, queridas. Se vocês tiverem pedidos específicos de oração, escrevam no chat. Vamos orar? Eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Hoje tem gente nova, né, Laura? Indo conosco pela primeira vez. Obrigada pela tua presença neste lugar. E se você tiver algum pedido específico de oração, que você possa escrever no chat, a gente ora, depois a gente fica uns minutinhos aqui quando eu terminar a gravação para não expor a identidade de ninguém, tá bom? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, Pai, que alcança os nossos corações, sobre esse ensinamento, Senhor, principalmente, Pai, o meu coração toca saber o que dizer, a quem dizer, ser tão importante quanto o que dizer, Pai, que cada uma de nós possa essa semana, Senhor, levar a tua palavra em nossos corações e colocá-la em prática, Senhor. Pai, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, Senhor. Que o Senhor mantenha a sua presença perto de nós, nos corrigindo, nos acalmando. Nós somos pecadoras, Senhor, nós precisamos de Ti. Pai amado, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que guarde tudo que leva o nosso nome. Senhor, nós estamos com temor sobre o El Ninho. E nós te pedimos, Pai, que onde quer que nós estejamos, onde quer que hajam imóveis com o nosso nome, que o Senhor possa resguardá-lo, Senhor. Eu quero que agora, nesse instante, você lembre da sua casa, dos imóveis que você detém, daquilo que leva o nome de vocês, que você traga ao teu coração e que você leve aos céus o teu pedido específico de oração, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor guarde este imóvel. Pai, guarda a nossa casa, Senhor. Guarda o nosso apartamento, Senhor. Guarda o apartamento que moram os nossos filhos, Senhor. Guarda, Pai, guarda o imóvel que moram meus pais, Senhor. Guarda, Senhor, os imóveis dos meus irmãos, Senhor. Guarda, Pai, que assim como diz a tua palavra, que os imóveis ungidos, os primogênitos, Senhor, com o sangue de Jesus, os primogênitos não foram alcançados, Senhor. Nós desejamos e clamamos que o Senhor possa guardar as nossas coisas, Senhor. Guarda aquilo que o Senhor nos concedeu, guarda aquilo que está sob a nossa mordomia, que é sua, Senhor. Guarda, Pai, guarda, afasta o vento,
Afasta a tempestade. Afasta, Pai. Afasta, Pai. E se for da tua vontade, Senhor, assim como o Senhor Jesus declarou no barco, e Ele é o único que acalma o vento e acalma as tempestades. Se for da tua vontade, Senhor, se for este o teu plano, se for possível, Senhor, acalma, Pai, o El Ninho, que ele pare de fazer tantas desgraças, Senhor. Se for da tua vontade, Paizinho, acalma esse fenômeno meteorológico que tem trazido destruição, mortes e muita tristeza, Senhor. E que todos possam ver e saber que foi o Senhor quem fez. Nós te honramos, te glorificamos, te damos graça, Senhor. Obrigada, Paizinho, pela sua proteção em nossas vidas. E, Pai, nós encerramos essa reunião consagrando a Ti a nossa semana. Tudo que nós fizermos, Senhor, tudo que nós falarmos, Senhor, tudo que nós formos essa semana, nós consagramos a Ti. E por isso, Senhor, te damos total e absoluta liberdade para nos corrigir. Total e absoluta liberdade para nos guiar. E total e absoluta liberdade por nos manter no caminho, no único caminho, na única verdade, na única vida possível, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, te honramos, te glorificamos, no poder do santo nome do teu Filho amado, do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Se você concorda, você diz um amém aí onde quer que você esteja. Amém.